A reportagem de hoje da série Brasil em Constituição mostra como a Carta de 1988 abriu as portas da justiça para todos os brasileiros e levou à criação do Código de Defesa do Consumidor. A suntuosa arquitetura de palácios faz jus à nobreza da missão. Mas a justiça só alcança a todos quando é capaz de enxergar o que é direito de cada um. Sou Maria Helena, eu tenho 71 anos. Aí, com 13 anos, eu saí de casa, né? Fugida com meu marido. Não tinha tempo para mim. Eu tinha tempo só para os filhos. Eu esqueci, né, que eu não tinha documento. Até a moça que trabalhava em cartório, até ela falou assim, nossa, a senhora não existe para o governo. 71 anos vivendo como alguém invisível. Sem documentos, Dona Maria Helena nunca existiu para o Estado brasileiro. Nunca teve acesso a direito algum. Com o documento, eu poderia tirar a carteira, título, tudo que eu tinha direito, né? Falei pro meu marido, falei, bem, eles vão começar a vacinar as pessoas da nossa idade. Como é que nós vai fazer? Ai, foi difícil eu chegar até essa porta e encontrar ela fechada para mim. E daí eu falei pro velho, falei assim, agora ficou claro que eu não existo mesmo. De invisível, ela virou notícia durante a pandemia da Covid-19. Dona Maria Helena só conseguiu ser imunizada depois que a história dela chegou até a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria solicitou à Secretaria Municipal de Saúde que a idosa fosse vacinada. O acesso à justiça do Brasil mudou drasticamente nos últimos 30 anos. Mudou de várias formas. Talvez a principal delas tenha sido a criação das defensorias públicas. A gente continua tendo muitos problemas, mas em perspectiva, o acesso à justiça hoje, não dá para comparar com o que a gente tinha antes de 1988. A justiça era para muito poucos naquela época. Os registros daquela época anterior à Constituição de 1988 confirmam. A justiça, já se sabe, é cega. Para a maioria dos brasileiros, no entanto, além de cega, ela é surda e muda, capaz de ouvir e ser ouvida apenas através dos iniciados na linguagem legal. Eu estou batendo em portas, pedindo justiça, somente justiça. Essas portas não se abrem. Um dos compromissos da Constituição de 88 foi dar a todos os brasileiros acesso à justiça, independentemente de origem, escolaridade ou classe social. Para isso, foi preciso criar ou melhorar os meios para que qualquer cidadão pudesse lutar pelos seus direitos. Para tornar a justiça mais simples e rápida, o artigo 98 determina: a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão os juizados especiais. O Código de Defesa do Consumidor, que mudou radicalmente a relação dos brasileiros com o setor de comércio e de serviços, surgiu do artigo 5º da Constituição, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. As defensorias públicas, além de estarem na parte dos direitos fundamentais do artigo 5º, também aparecem no artigo 134 da Constituição, garantindo a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. São 3 instrumentos que ajudam a garantir a nossa cidadania por meio do acesso à justiça. A Constituição de 88 ela foi a primeira que trouxe o modelo de defensoria pública, né, que é um modelo ímpar. O modelo brasileiro. Nenhum outro lugar do mundo tem um modelo de assistência jurídica tão completo, porque se estende não só aos acusados de crime, mas se estende também a outras áreas, como a área civil, de família, né, a área agrária, militar, trabalhista, né? Então, a Defensoria Brasileira atua em todas as áreas do direito. Isso é uma configuração única no planeta.
e uma Constituição que abre as portas do judiciário à sociedade, ao cidadão, ao indivíduo. Isso é muito importante porque as pessoas que não têm como pagar um advogado, não têm como pagar custas, taxa judiciária, elas têm ao seu dispor a gratuidade de justiça. O objetivo de abrir portas, claro, é fazer com que as pessoas entrem. E foi isso que se viu principalmente depois que um outro acesso foi aberto pela Constituição. O dos juizados especiais, que já foram conhecidos pelo nome de Tribunal das Pequenas Causas. Cada vez mais, os brasileiros procuram os serviços de proteção ao consumidor e o juizado de pequenas causas para defender os seus direitos. A Constituição de 88 tornou a implantação desses juizados obrigatória. Em geral, ele funciona no próprio Tribunal de Justiça das cidades. Não é preciso pagar nada e nem ter advogado. Aquilo representou um passo muito importante, porque ali começou a primeira onda de acesso à justiça, porque os juizados especiais se situavam muito perto dos bairros. Então as pessoas podiam comparecer pessoalmente, fazer as suas reclamações, independentemente de acompanhamento de um profissional específico. É uma justiça simples, é uma justiça barata, porque não tem custo, e uma justiça célere, que é tudo que hoje se pretende da justiça. Que a justiça seja célere e menos onerosa. Eu fui testemunha do tamanho da demanda reprimida por direitos que fez do juizado especial uma espécie de vítima do próprio sucesso. Eu acho aqui que é o melhor lugar para atender os pobres, né? Para quem tem uma causa que envolve pouco dinheiro ou delito leve. O negócio que eu fiz que a pessoa não está pagando. E principalmente para quem tem pressa. Você está precisando desse dinheiro? Claro. Urgente. Gente. Tudo ia muito bem até que em setembro do ano passado uma lei federal ampliou os serviços prestados pelos juizados, que hoje cuidam de atropelamentos, lesões corporais e cobranças de até 40 salários mínimos. Com tanta gente chegando, a justiça precisou se desburocratizar, se modernizar. A troca, ainda que lenta, da montanha de processos de papel pelo digital é uma das mudanças necessárias para que a Constituição se cumpra. Os processos eletrônicos ajudaram, mas ainda há muito que se melhorar para a justiça alcançar a rapidez prevista lá em 88. Mas foi por outra porta, aberta pelos constituintes, que um grupo imenso de brasileiros pôde buscar seus direitos, os consumidores. A Constituição Federal é a mãe do Código de Defesa do Consumidor. O Código existe porque a Constituição determinou aos legisladores que formulassem um Código de Defesa do Consumidor. Artigo 5º, que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Foi a primeira vez que a palavra consumidor entrou na legislação brasileira e, mais importante, na nossa Constituição Federal. Acho que as pessoas que não viveram aquela época não têm noção disso, né? Se uma pessoa compra artigos estragados ou abaixo do peso, a quem reclama? Se a comida que o senhor está comendo lhe fizer mal, o senhor processa alguém? Absolutamente. Por quê? O azar é meu se tiver estragado. Se a roupa que a senhora está comprando tiver com defeito, a senhora processa alguém? Não, claro Por quê? que não, que fui eu que escolhi. É engano meu que não prestei atenção no artigo que eu estava comprando. Não processa ninguém? Não. Então você está consumindo o tempo inteiro. Aí você vai tomar café, você tem o pão que você pode reclamar, o leite que você pode reclamar. Antes, sem o código, você não podia fazer nada disso. Você tinha que consumir tudo isso sem poder reclamar. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi um complemento para a melhora diária da vida das pessoas. A partir de hoje, um velho ditado popular ganha força de lei com a entrada em vigor do Código do Consumidor. O freguês terá sempre razão, até prova em contrário. Tome conhecimento do novo Código do Consumidor. Vamos fazer valer os nossos direitos. Apesar de trazer direitos, a novidade foi vista com desconfiança na época. As pessoas falavam que era mais uma lei, somente os mais velhos. Os mais novos foram os que mais acreditaram e foram os que foram atrás também.
Quando Cristina viu a paisagem da porta da sua casa, percebeu que tinha muito trabalho pela frente. Desde os 18 anos, ela luta pelos direitos do consumidor na periferia de São Paulo. Hoje, aos 22, Cristina conseguiu fechar ou multar 40 avícolas, 15 padarias, 8 mercearias, 2 supermercados e ganhar a inimizade de muitos comerciantes da região. Sozinha, ela representa para toda a população da região onde mora um departamento inteiro de defesa do consumidor. Se o povo continuar calado, é impossível. Se a população continuar calada, é uma situação irreversível. Nossa, eu nem lembrava. É estranho ver isso hoje. Vendo a matéria que eu nem lembrava, me emociona mesmo ver que foi um tijolinho numa construção que acabou dando certo, não foi algo desperdiçado. Que hoje está mostrando para o país que funciona. Se nós pararmos para pensar, a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor foi um avanço tremendo na democracia. Você passou a ter direito, coisa que você não tinha. Isso é cidadania. A proteção aos consumidores, o direito de buscar os próprios direitos, de ter conflitos mediados pela justiça, de ter garantido o devido processo legal e a reparação de danos. Se nada disso estivesse escrito na lei maior, talvez a justiça estivesse ainda mais distante da maioria dos brasileiros. Em geral, quem tem mais dinheiro continua tendo mais poder em todos os âmbitos, inclusive dentro do judiciário. Ainda assim, o papel da Defensoria Pública é mitigar essa diferença, essa desigualdade de poder. Foi com a ajuda da Defensoria que Dona Maria Helena deixou de ser invisível para o Estado. Aos 71 anos, conseguiu tirar um primeiro documento que lhe permitiu ser vacinada. Uma senhora brasileira que, ao conquistar um direito, mantém viva a nossa Constituição. Eu digo isso no dia a dia, que a Defensoria é o SUS do acesso à justiça. E ela é aberta para toda e qualquer pessoa. Porque sem acesso à justiça, sem assistência jurídica, os direitos que estão escritos lá no texto são só letra morta, né? Apenas uma folha de papel. A justiça abriu a porta para mim tomar a primeira dose da vacina. Me ajudou, eu adquiri os meus direitos. Eu falei assim, nossa, graças a Deus eu não fiquei no esquecimento, né? Amanhã, o direito dos povos indígenas de viver conforme suas culturas e suas crenças. E a qualquer tempo, você encontra a série completa de reportagens no Globoplay. Boa noite.